Vocês, amém? É uma alegria podermos nos reunir novamente para estudar a palavra de Deus. E é muito bom ver você aqui essa noite. Queridos, eu gostaria de agradecer a todos que oraram pelo nosso retiro de carnaval. Foi uma bênção, irmãos, foi maravilhoso. As mensagens foram gravadas, você pode ouvir, né, por acaso, se você perdeu. Obrigado, Cleitão. E foi muito bom mesmo. Deus surpreendeu a gente, foi além do que a gente pediu ou imaginou, tá bom? Então, obrigado pelas orações. Essa noite nós vamos dar sequência ao estudo da carta aos Hebreus. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus. Estamos estudando o livro de Hebreus. Jesus, o grande sumo sacerdote, esse é o tema da carta. E o versículo-chave é Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Isso é a fé. Essa noite nós vamos estudar os versículos, capítulo 1, Hebreus capítulo 1, versículos de 4 a 14. Nós estudamos os 3 primeiros versículos há 2 semanas, vimos Jesus superior aos profetas, e essa noite veremos Jesus é superior aos anjos, parte 1. Semana que vem, Deus permitindo, nós vamos estudar todo o capítulo 2 e veremos a parte 2 desse mesmo tema, Jesus é superior aos anjos. Essa é a primeira grande sessão da carta dos Hebreus, né? Primeira grande sessão. A carta é dividida em 5 sessões, como vimos na introdução, e esses 2 primeiros capítulos marcam a primeira sessão, né, falando da superioridade de Jesus em relação aos seres angelicais. E essa noite nós vamos terminar o capítulo 1 com a graça de Deus, vendo Jesus é superior aos anjos. Vamos orar? Vamos orar, depois a gente lê. Senhor, obrigado, porque o Senhor nos permite estar aqui essa noite para estudar a Tua Palavra, Senhor, e o Senhor está aqui, Deus. O mais importante está aqui entre nós, Senhor. O Senhor prometeu, quando 2 ou mais se reunissem no Teu nome, o Senhor estaria presente, Deus. E o Senhor se alegra na comunhão dos santos, ó Deus, e o Senhor ordena a bênção quando o Teu povo se reúne, Senhor. É o que a Tua Palavra nos ensina. E obrigado, Deus, porque nós já somos abençoados por poder estar aqui. Então, abre os nossos ouvidos, Senhor, e o nosso coração, para recebermos do Senhor essa noite, Deus, porque nós queremos ser transformados, Senhor, cada dia mais a Tua imagem e semelhança, Senhor. Queremos ter a nossa mente transformada, Senhor, renovada pelo lavar da Tua Palavra, Senhor. Então vem nos transformar, Senhor, um pouco mais essa noite. Fica à vontade no nosso meio, Santo Espírito de Deus, e ministra a cada coração, de acordo com a necessidade de cada um. Só Tu podes trazer uma palavra de conhecimento, sabedoria, profecia, ânimo, Senhor, para cada uma das nossas necessidades, Senhor. Então, a Ti, Jesus, nós já queremos dar toda a honra e toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos lá, vamos ler Hebreus capítulo 1, versículos de 4 a 14. Diz assim: tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles, pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu serei seu pai e ele será meu filho. E ainda, quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz: todos os anjos de Deus o adorem. Quanto aos anjos, ele diz: ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. Mas a respeito do Filho, diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. E também diz: no princípio, Senhor, firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás.
envelhecerão como vestimentas, tu os enrolarás como um manto, como roupas eles serão trocados, mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. A qual dos anjos Deus alguma vez disse: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés? Os anjos não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Muito bem. Queridos, é claro a ênfase nessa passagem, né, na comparação entre Jesus, o Filho, e os anjos. E como nós falamos antes, é importante repetir. Por que o autor de Hebreus, ele se dá o trabalho de escrever 2 capítulos em relação aos seres angelicais, para falar sobre a superioridade de Cristo em relação aos anjos? Porque o autor, ele escreve para um grupo de irmãos que estavam sendo pressionados por judeus locais, que olhavam para os anjos como seres tão superiores, que eles estavam, na verdade, era uma veneração, né? Essa veneração dos judeus por anjos, ela vinha por causa do momento que Deus entregou a lei a Moisés, e a gente vai olhar essa passagem hoje. Quando Deus, ele entrega a lei a Moisés, miríades e miríades de anjos participaram desse momento, participaram da entrega da lei de Deus aos homens. Então eles olhavam para os anjos como aqueles pelos quais a lei de Deus veio. Então eles tinham essa adoração, essa veneração aos anjos. E agora o autor de Hebreus, ele vai colocar as coisas no devido lugar, e ele vai falar daquele que é superior aos anjos. Superior a qualquer ser angelical, ou qualquer um que Deus possa usar. Se nós entendermos, e esse é o propósito do autor do livro de Hebreus, se nós entendermos a superioridade de Jesus aos anjos, nós podemos entender a superioridade de Jesus a qualquer coisa, a qualquer ser, a qualquer criatura, a qualquer coisa que exista, visível ou invisível. Ele é maior do que todas as coisas, do que tudo, do que todos. Amém? Então nós queremos dar uma olhada e aprender com a palavra de Deus essa noite. Então a primeira coisa, queridos, já que os anjos ocupavam esse lugar de tanta importância na religião judaica, ele vai falar, ele tem que contrastar Cristo com os anjos. Vamos ler Deuteronômio 33, versículo 2. Diz assim: o Senhor veio do Sinai e alvoreceu sobre eles desde o Seir, resplandeceu desde o monte Parã. Veio com miríades de santos desde o sul, desde as encostas de suas montanhas. Na NVI, na versão NVI, está falando miríades de santos, mas outras versões falam miríades de anjos, se referindo aos anjos. Há milhares e milhares de anjos que participaram da entrega da lei. E por essa razão os judeus veneravam os anjos. Mas prestem atenção nisso. Para aqueles que estudam a Bíblia, há algumas referências sobre a mesma passagem que vocês podem ler em outras passagens bíblicas. Por exemplo, você pode anotar aí. Só um minuto. Você vai ver aí na lousa. Passa aí o slide, por favor, queridos. Mais um. Aí. Salmo 68, 17, Gálatas 3, 19, você vai ler a respeito desses milhares de anjos que participaram na entrega da lei. Eu separei Atos 7, 53, você pode ler os outros em casa.
E Atos 7:53 diz assim: vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram, tá bom? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 53, há uma alusão, uma referência a esse momento lá de Deuteronômio, na entrega da lei. E aí, Lucas, ele fala aqui, vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, ele escreve, né? Mas não lhe obedeceram. Então, é fato que isso aconteceu, e isso estava na mente e no coração do povo judeu, e isso estava incomodando a igreja. Muitos irmãos estavam sendo obrigados a ceder à pressão daqueles judeus locais, para deixar de adorar a Deus e olhar para os anjos, para tirar Jesus do lugar de proeminência, de Senhor e Deus de sua vida, para dar espaço aos anjos. E isso não podia acontecer. Por essa razão, o autor de Hebreus escreve, exortando, ensinando, corrigindo, que os irmãos não cedessem a essa pressão. Então, só para você que gosta de anotar, nós vamos estudar esse capítulo 1 até o fim essa noite, né? O capítulo 1 e 3 está dividido em 3 porções, né? A primeira delas é a afirmação, dos versículos de 4 a 14, que veremos hoje, com a graça de Deus. As outras 2 porções a gente chama de exortação e de explicação. A afirmação é porque nós vamos ver uma afirmação clara: Jesus é superior aos anjos, ponto. E aí nós vamos ver 7 afirmações que o autor pega do Antigo Testamento para ressaltar ou enfatizar essa afirmação, que Jesus é superior aos anjos. Quando nós partimos para o capítulo 2, volta só um pouquinho, por favor, nós vamos ver a primeira parte, a exortação, que é: nós devemos obedecer a Jesus, nós devemos amar Jesus, nós devemos dar a Jesus toda a honra, todo o nosso coração, por Ele ser quem Ele é, superior aos anjos, por Ele ser Deus, por Ele ser o Salvador. Então, há uma exortação e, por fim, uma explicação, como Jesus, mesmo em corpo humano, pode ser superior aos anjos, que são espíritos. Então, esse é o caminho que nós vamos percorrer. Mas hoje vamos focar na afirmação. Versículos de 4 a 14, Jesus é superior aos anjos. E 7 pontos para aqueles que gostam de anotar. O primeiro ponto é: o nome de Jesus é superior aos anjos. Vamos olhar o que o autor fala no versículo 4. Tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Jesus, ele é superior aos anjos. E como que o autor vai provar isso? Primeiro ele começa falando, no versículo 3, ele é lindo. Ele fala que Jesus é o herdeiro, Ele sustenta todas as coisas pela sua palavra, Ele é o Criador, Ele é Rei, Ele se assentou após fazer todo o trabalho de salvação e redenção para a humanidade. Ele exalta o nome de Jesus. E aqui ele fala que o nome de Jesus é superior aos anjos. O nome de Jesus, né, a gente fala em grego Jesus, mas Jesus significa Yahvé, ou Yahweh, como você quiser chamar. Deus é salvação, ou o Senhor é salvação. Então o nome Jesus significa o Senhor é salvação. Quem é Jesus? O que o nome dele diz? E o nome fala do caráter, o nome fala da sua essência, da sua natureza. Jesus é salvação. Então o próprio nome de Jesus, que diz quem Ele é, que declara a sua natureza, já é suficiente para nós entendermos que não há ninguém maior que Ele, e que portanto não deve haver nenhum trono no nosso coração, a não ser o dele, porque Ele é salvação. Jesus é salvação, Ele veio nos salvar. Ele é Emanuel, Ele é Deus conosco, Ele é o Senhor. E então, o primeiro ponto importante é a superioridade do seu nome. É o nome acima de todo nome. É somente diante do nome de Jesus que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não há outro nome que importa que sejamos salvos, diz a palavra de Deus. Então,
Se você ler os versículos de 1 a 3, nós não vamos fazê-lo agora, você vai estar convicto já, né, que não há ninguém superior a Jesus. Há um teólogo chamado Thomas Griffith, que ele resumiu os 3 primeiros versículos, e eu quero falar para você. Ele disse, essa descrição culmina no versículo 4, Cristo herdeiro, Cristo criador, Cristo revelador, Cristo sustentador, Cristo redentor, Cristo governante e Cristo supremo. Essas são as declarações sobre Jesus nos versículos de 1 a 3, para nós relembrarmos. Queridos, Cristo, em grego, Messias em hebraico, ungido em português, fala a respeito do Salvador, da missão que o Filho de Deus teria de resgatar a humanidade perdida nos seus pecados. Então não há ninguém maior que Ele. Mas o autor ele não vai parar por aqui, ele vai continuar comprovando que Jesus é superior, a superioridade de Cristo. Então, algumas colocações muito importantes para a gente fazer. Embora a antiga aliança tenha vindo por meio dos anjos de Deus, a nova aliança, ela veio por meio de alguém que é superior. A nova aliança, ela é superior à antiga e veio por meio de alguém que é superior aos anjos. A nova aliança, ela veio por meio do Filho de Deus. Jesus trouxe essa nova aliança, que é pela qual nós vivemos e cremos que somos salvos. Então, é esse o ponto. Não foram os apóstolos que trouxeram a nova aliança, né, ou o evangelho. O próprio Jesus nos trouxe o evangelho. O próprio Jesus nos trouxe a nova aliança. Isso é importante. Os apóstolos receberam de Jesus essa nova aliança. Nós recebemos de Jesus essa nova aliança. O livro de Hebreus, no capítulo 2, versículo 10, fala que Jesus ele foi aperfeiçoado como redentor por meio do sofrimento que ele teve como homem. Nenhum anjo, né, conseguiu fazer isso. Nenhum anjo se tornou homem para sofrer e pagar o preço dos nossos pecados numa cruz. Na época que o autor de Hebreus escreve, nós já vimos isso quando estudamos Colossenses, Efésios, havia uma heresia comum nas igrejas, que dizia que Jesus Cristo ele não era Deus, e que ele era talvez um espírito ou um anjo. Ele era um anjo. Isso era denegrir ou rebaixar a glória e a majestade do Senhor, como muitos tentam fazer hoje, falando que ele é apenas um profeta, um líder religioso, um revolucionário. Não, Jesus Cristo é Deus. Ele mesmo disse isso, né? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou ele é mesmo Deus, ou ele é louco, né? Mas ele é Deus. Tá? Então, o próprio Jesus afirma isso. Não há um outro caminho ao Pai a não ser Ele. Ele é a verdade, o caminho e a vida. O próprio Jesus afirmou isso. Muito bem. E antes da gente ir para a segunda declaração, é importante você entender o livro de Hebreus como o próprio Pai falando a respeito do Filho. Lembra do Monte da Transfiguração? Que estava lá, alguns dos discípulos, e eles ouviram uma voz do céu falar, esse é meu Filho amado, ouçam-no. Esse livro de Hebreus é para nós Deus falando conosco, Deus Pai falando conosco. Ouçam o meu Filho amado. O Pai está falando do Filho. Esse livro é sobre o Pai falando do Filho, para nós. Não é à toa que o autor pega as citações do Antigo Testamento, onde Deus falava por meio dos profetas, e ele falou isso para revelar as verdades. Deus está usando o autor de Hebreus para falar conosco. Ouçam meu filho, ouçam Jesus, creiam em Jesus, obedeçam Jesus. Bom, então o nome de Jesus é superior ao dos anjos. Número 2, Jesus é Deus Filho. Vamos ver o que ele fala no versículo 5. Mas antes eu quero ler mais uma
uma citação desse teólogo, Thomas Griffith, ele fala o seguinte: os judeus veneravam anjos por causa de seu lugar na entrega da lei, e era essencial que os cristãos judeus aprendessem por essa comparação algo da infinita superioridade de nosso Senhor sobre aqueles seres celestiais que ocupavam um lugar tão proeminente na vida judaica. Então, eles precisavam aprender que Jesus é maior. Vamos lá para o versículo 5, diz lá: pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu serei seu pai e ele será meu filho. É claro que Deus não falou essas coisas para nenhum anjo, em nenhum momento, em nenhum lugar das escrituras você vai encontrar Deus falando com um anjo, você é meu filho. Mas ele fala disso a respeito de Jesus, Deus fala isso para Jesus. E nós vamos ver isso. Então, a primeira citação, tu és meu filho, hoje eu te gerei, está no Salmo 2, versículo 7. E a segunda citação, eu serei seu pai, ele será meu filho, está em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 14. Nós não vamos ler, por questão de tempo, mas através dessas passagens, o autor ele prova que Jesus é superior a qualquer ser angelical. E o mais incrível, e é através de uma fala que Deus faz, né, a respeito do seu próprio filho. Então, é Deus Pai falando do seu filho, do Messias, do Salvador. Quando ele fala aqui, olha, tu és meu filho, eu hoje te gerei, eu quero chamar a atenção de vocês para duas coisas. Primeiro, nome filho. Para Deus chamar, né, alguém de filho, né, e você entenda, né, que na antiga aliança, Deus é longe, é um juiz, e eles tinham que obedecer uma série de mandamentos para poder estar em sintonia com esse Deus, em obediência com esse Deus. A questão de Deus revelado como Pai, só Jesus Cristo que trouxe. Essa questão de nós termos um Pai celestial que cuida de nós, que provê para nós, para a gente não se preocupar, um Deus que é chegado, um Deus que é próximo, um Deus que é pessoal, um Deus que conhece a gente pelo nome, que conhece as nossas lutas, que está conosco no meio das dificuldades, isso só por meio de Jesus. Essa revelação só veio por meio de Jesus. E é muito incrível, né? Porque Deus Pai, Ele chama Jesus de Filho, e esse é o nome mais excelente, porque o Filho fala de não só intimidade, né, mas fala da mesma essência, e é exatamente o que a palavra gerar fala aqui. Eu hoje te gerei. Não é que Jesus foi gerado, Jesus sempre existiu. O Pai, o Filho e o Espírito são três pessoas, um só Deus. É o mistério da piedade, né? O mistério da piedade é a Trindade. É um Deus só, ser três pessoas, mas ter a mesma essência, ter a mesma substância, compartilhar o mesmo ser, a mesma mente. É um mistério isso. Nós não temos como explicar isso. É fé, né? É fé. E Deus é esse Deus, né? Mas quando ele fala, eu te gerei, isso, Paulo ele nos ajuda a entender o que Deus estava falando profeticamente, e ele mostra para nós o momento do que quer dizer se gerar aqui. E para isso eu quero ler com vocês Atos capítulo 13, versículos 32 e 33. Diz lá: nós lhes anunciamos as boas novas, o que Deus prometeu a nossos antepassados. Ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo 2, no Salmo 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, Paulo ele interpreta para nós, tu és meu filho, eu hoje te gerei, quando ele fala da ressurreição de Jesus Cristo. Quando o Filho de Deus, ele paga o preço dos pecados, meu e seu, da humanidade, e ele morre numa cruz e é sepultado, ao terceiro dia ele ressuscita, e ele ressuscita em corpo glorificado. E Paulo ele se refere a essa ressurreição. A ressurreição de Cristo prova quem Cristo é. Só Deus pode vencer a morte, porque a alma que pecar, essa morrerá.
A morte é a punição de todos que pecam. Todos pecaram e estão separados, destituídos da glória de Deus. Mas o Filho de Deus nunca pecou. E como um cordeiro sem mancha, sem defeito, ele foi crucificado. Ele foi imolado no nosso lugar. E porque ele não tem pecado, ele ressuscitou da morte. Ele venceu a morte, provando que ele é Deus. Então a ressurreição de Cristo prova quem Cristo é. Ele é Deus. Somente Deus pode vencer a morte. Somente Deus pode viver uma vida como homem, sem pecado. Então, incrível. Então, isso está falando dessa glória que Cristo obteve de volta. Ele deixou a sua glória celestial para se tornar um homem, morrer no nosso lugar, mas ao ressuscitar, ele ressuscita em corpo glorificado e ele recebe de volta toda a glória que lhe é devida. Né? De modo que Filipenses fala que não há mais nome acima dele, né? E não há ninguém mais exaltado do que ele, né? Jesus Cristo. Então Paulo ele explica para nós desse momento que Deus Filho, ele termina a sua obra e é glorificado ao chegar nos céus. E essa outra afirmação, que está em 2 Samuel, capítulo 7, 14, eu serei seu pai e ele será meu filho, é uma profecia com sentido duplo, irmãos. Ela tem a ver com o que estava acontecendo no momento, né? Deus falando para Davi em relação ao seu filho Salomão, né? Falando que ele vai ser, né? Deus vai cuidar dele como cuida de Davi, eu serei seu pai, ele será meu filho, mas num sentido mais completo ainda, essa profecia está falando do filho de Davi, o Messias, o Salvador do mundo. E a gente vê no Novo Testamento outros, né, autores, apóstolos, se referindo à mesma passagem. Então, é incrível, né? Estudar a Bíblia é algo incrível mesmo. Então, terceiro ponto, Jesus é adorado pelos anjos. Olha só, Hebreus capítulo 1, versículo 6 agora. Diz lá, e ainda quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz, todos os anjos de Deus o adorem. E que referência é essa do Antigo Testamento? Quando tudo que você está vendo, entre aspas, são referências ao Antigo Testamento que o autor está usando. E onde que está todos os anjos de Deus o adorem? Irmãos, isso está em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 43. Só que se você abrir na NVI, você não vai encontrar esse versículo da mesma forma, ou essa frase lá. Porque o autor de Hebreus, ele escreve em grego, e ele usa a Septuaginta, né, que é uma versão, ou uma tradução do Antigo Testamento no grego, né, no grego antigo. Então, ele usa essa versão, tá? Então, algumas passagens, algumas frases você não vai encontrar na versão NVI, mas se você olhar na Septuaginta, você encontra. A Septuaginta, essa tradução ocorreu entre o século 3 e 1 antes de Cristo, no Egito, quando algumas comunidades judaicas, né, fizeram essa tradução com 72 homens, por isso Septuaginta, né? E ela é indicada pelos algarismos romanos, né? LXX. Então, só para você saber, quando você vê isso, significa a versão Septuaginta. Então, lá na Septuaginta diz assim, eu quero ler para você, Deuteronômio 32, 43. Alegrai-vos, ó céus, com ele, e todos os anjos de Deus o adorem. Alegrai-vos, gentios, com o seu povo, e que todos os filhos de Deus se fortaleçam nele, porque vingará o sangue dos seus filhos. Ele tomará vingança e retornará justiça aos seus inimigos. Recompensará aos que o odeiam, então o Senhor irá purificar a terra de seu povo. Então aqui está falando da promessa que o povo de Deus vai herdar através do Messias, o Salvador. Então está falando de Jesus. E quando diz todos os anjos de Deus o adorem, é para adorar o Messias. Então o autor ele usa Deuteronômio 32, 43, para falar que Jesus não tem como ser um anjo, porque Deus ordena que os anjos o adorem. Jesus deve ser adorado pelos anjos. Ele não é um entre eles, ele não é um anjo, ele é Deus.
E quando nós lemos aqui, né, quando Deus introduz o primogênito no mundo, só para vocês que gostam de anotar, a palavra primogênito nem sempre tem a ver com o primeiro nascido, né? Como nós falamos, esse é o meu primogênito, essa é a minha primogênita. Biblicamente falando, o primogênito tem mais a ver com bênção e honra, tem a ver com um status, né, que herdava a bênção ou a honra, né? Então, Jesus, ele é o primogênito da criação, porque ele criou toda a criação. É ele que recebe toda a honra da criação. Ele é o primogênito dentre os mortos, né? É ele que é o mais exaltado daqueles que ressuscitarão, né? Então, é incrível, né? Só para você entender, Davi, ele foi chamado de primogênito, Salmo 89, 27. Tá lá, Davi sendo chamado de primogênito. Mas sabe, na família dele, ele foi o 8º filho a nascer. Mas foi ele que recebeu a bênção e a honra. Então, só para vocês entenderem, há outros exemplos. Então, esse é um título hierárquico de honra que Jesus tem. Falando de herança e bênção, né? Agora, só para a gente terminar, então quando você lê esse Deuteronômio 32, 43, isso está mostrando para nós que Jesus é o objeto da adoração. Quando ele diz, todos os anjos de Deus o adoram, ele é o objeto da adoração. E ele tem que ser o objeto da nossa adoração. Irmãos, não é o que Deus pode nos dar, não é o que Jesus pode nos dar, não é? Não é o que Jesus pode fazer. Nós o adoramos por quem Ele é. Ele é o Senhor, Ele é Deus, Ele é digno, Ele por si só, por ser quem é, Ele é digno da nossa adoração, Ele é digno do nosso louvor, Ele é digno da nossa vida. Não é o que Ele pode fazer, não é o que Ele pode dar, ou quer dar, mas é quem Ele é. Amém, queridos? Isso é muito importante para nós. Ponto número 4, Jesus é servido pelos anjos. Isso está no versículo 7. Diz lá, quanto aos anjos, ele diz, ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. Essa é uma citação do Salmo 104, versículo 4, e está falando dos anjos, né? Está falando claramente que ele faz dos anjos servos dele, né? Os anjos estão lá para servir a Deus, e Jesus é Deus, então os anjos devem servi-lo, né? E é o que esse versículo está falando. É interessante falar sobre os anjos, que eles são espíritos, mas muitas vezes eles podem, a gente vê na palavra de Deus, eles servindo na terra com forma humana, né? Há 2 passagens que os anjos vieram servir Jesus, Mateus 4:11 e Lucas 22:43, mas os anjos, eles foram criados para servir a Deus, então eles estão lá para servir Jesus, sempre, eles estão sempre servindo Jesus. Ponto número 5, Jesus é Deus entronizado e ungido. Agora nós vamos ver os versículos 8 e 9, e nós vamos ler lá. Mas, Hebreus 1, 8 e 9. Mas a respeito do Filho diz, o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. É claro que esses versículos estão falando sobre Jesus, né? Um salmo messiânico, e ele vem lá do Salmo 45, tá? Salmo 45, versículos 6 e 7. E é Deus falando com Jesus novamente, e ele chama Jesus de Deus. No original, Yahweh. Ele diz lá, o teu trono, Yahweh, Yahvé, subsiste para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça, odeias a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Então, Jesus, ele foi
ungido com óleo de alegria. Deus o chama de Deus, e se Deus chama Jesus de Deus, ele é Deus. E quando fala de ungir ele com óleo de alegria, há uma referência, né, a um salmo, Salmo 16, versículo 11, e Pedro faz essa citação em Atos, capítulo 2, versículo 28, falando da entrada, quando Jesus ascende aos céus, há uma jubilosa, encher-me-ás de alegria na tua presença. Então, fala da alegria ou do júbilo de Cristo ao ascender aos céus, né, de volta à presença do Pai, né? E que cena maravilhosa não deve ter sido essa, né? Depois de concluir seu trabalho. Mas é incrível como a Bíblia fala de todos esses detalhes, irmãos. Isso é glorioso para mim. Espero que você entenda e curta e seja abençoado por meio disso. Então, os anjos, eles louvam a Deus, a Jesus, mas não pode compartilhar a posição dele, né, de entronizado, né? Esses versículos estão falando de que Jesus tem um trono. Os anjos não têm um trono. Cetro de equidade é só o Filho que tem, né? É ele que ama a justiça, odeia a iniquidade. E só ele foi ungido com óleo de alegria. Então, é claro que os anjos simplesmente só vão servi-lo. Então, ponto número 6, Jesus, ele é o Criador eterno. Hebreus 1, versículos 10 de 10 a 12. Vamos ler, versículos de 10 a 12. E também diz, no princípio, Senhor, firmaste os fundamentos da terra e os céus são obras das tuas mãos, eles perecerão, mas tu permanecerás, envelhecerão como vestimentas, tu os enrolarás como um manto, como roupas eles serão trocados, mas tu permaneces o mesmo e os teus dias jamais serão fim. Então, falando do Filho, é dito que ele é Senhor, e a palavra também é Yahvé, é o nome de Deus que é dado a Jesus. E diz aqui que ele é o Criador, foi ele que firmou os fundamentos da terra, os céus são obras da mão dele, e tudo que foi criado vai perecer, mas ele permanece para sempre. E a gente sabe disso, que tudo que existe vai passar, né? Céus e terras passarão, mas a palavra do Senhor jamais vai passar. E é tremendo isso. Diz aqui que ele vai enrolar tudo o que nós vemos, assim como um rolo, né? É como uma troca de roupa. Tudo que existe, toda a criação vai ser passada, vai ser jogada fora, e algo novo, sem a presença do pecado, sem a presença do Satanás, é algo totalmente perfeito, glorioso, Jesus vai trazer para nós. Maravilhoso, não é? Não há impossível para esse Deus, irmãos. Não há. Então, toda a criação vai ser trocada como uma roupa velha. E quando a gente vê aqui Deus falando novamente a respeito do Filho, chamando de Deus, não há dúvida, né? Não deveria haver dúvida no coração desses irmãos sobre a divindade de Jesus. Jesus é autoexistente, ele é soberano, imutável e eterno. Porque se você ler de novo esses versículos aí, versículos de 10 a 12, é isso que está falando. Autoexistente, soberano, eterno. Agora, ponto número 7, último ponto. Jesus é o soberano. Soberano, aquele que está acima de tudo e de todos. Versículos de 13 a 14. A qual dos anjos Deus alguma vez disse, senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés? Os anjos não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Então, a nenhum anjo Deus falou também, senta aqui do meu lado, à minha direita, até que eu coloque os teus inimigos como estrado, né, dos teus pés. Mas ao Filho ele diz isso, né? Mas a Jesus o Pai disse isso. O versículo 14 atesta que os anjos são apenas espíritos ministradores, são apenas servos de Deus. É serviço, não domínio, né? Como os judeus estavam equivocados, né? Eles são chamados para servir, eles não são chamados para dominar ou para receber adoração.
né? Um anjo jamais pode. Jamais nos prostramos diante de um anjo. Eles são servos de Deus. E algo poderoso, irmãos, é que no versículo 14 diz que eles... a gente já viu que eles servem a Deus, mas no 14 ele diz também que são enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Então, quem são esses? Somos nós, né? Os que creem em Jesus. Incrível, mas é Deus que os comanda, né? Não somos nós que falamos com os anjos, né? Mas é Deus, né, que comanda os seus exércitos celestiais em nosso favor. Você não está vendo, mas o Senhor ordena anjos, né, para acampar ao teu redor, anjos que você não está vendo, né, e exércitos celestiais, né. Isso me lembra algumas passagens do Antigo Testamento, né, em que algumas pessoas tinham a graça, né, de poder ver que a quantidade de anjos que estavam ao redor dele era maior do que dos inimigos, né, o servo do profeta. E a gente deve entender isso, né? Deus, Ele comanda os anjos ao nosso favor. Então, o nosso relacionamento é com Deus, né? O resto é com Ele. É Ele quem cuida de nós do modo, né, perfeito, né? Não do modo que a gente imagina, tá bom? Então é importante isso. E comparando, irmãos, o Hebreus, versículo 2, com o versículo 14, falando que Jesus é o herdeiro e que nós herdaremos a salvação, né, como co-herdeiros em Cristo. Nós somos co-herdeiros em Cristo do reino dos céus. Esse teólogo Thomas Griffith, ele escreveu uma coisa, ele disse que é particularmente notável, tendo em conta o tema principal da carta, que Cristo e os cristãos são descritos como herdeiros celestiais. E esse título, ele não é dado a anjos, ele é dado aos que creem, né? Então, espero que você entenda que embora hoje, né, nós não somos espíritos, né, como os anjos, são os anjos que nos servem. E um dia nós reinaremos com Cristo, não os anjos, nós, com o corpo glorificado. Então, quando as pessoas entendem isso, elas não vão olhar para anjo como alguma coisa que precisa ser venerada. Amém? E eu oro que você entenda não só em relação a anjo, mas a qualquer coisa. Qualquer coisa que tenta roubar teu coração, tenta roubar Deus, né, o trono de Deus, a grandeza de Deus, o poder de Deus. Algumas considerações antes da gente terminar. Jesus é superior aos anjos porque se assentou, tendo completado a sua obra. Os anjos, eles não se assentam à destra do Pai, eles estão sempre trabalhando. Mas Jesus, por ser rei, ele se assentou e está sendo servido pelos anjos. Isso é muito importante. E os anjos não têm a permissão de relaxar na presença de Deus. Glória a Deus, né? E eles não têm a mesma postura de Cristo, né? A posição dele. Então, irmãos, para a gente terminar, isso também mostra o amor de Deus por nós, né? Que Deus, Ele criou esses seres poderosos, porque a gente fala de anjo em geral, mas são hierarquias, né? São poderes, principados, autoridades, a Bíblia fala assim dos anjos, né? São seres muito poderosos, né? Muito poderosos, né? E a gente está falando de anjo como se fosse o anjinho só, mas a gente está falando de uma hierarquia, né? De um exército invisível, espiritual, de seres criados por Deus para servi-lo e para nos servir. É muita grandeza, é muito poder, é muita glória, irmão, sabe? É muita glória isso que a gente está falando. A gente não sei se consegue dimensionar, né?
o que é isso, o que isso significa para nós. Mas a palavra de Deus fala que Deus nos ama tanto que compartilha tudo que é dele, Ele compartilha conosco, né? E isso deve te fazer se sentir amado por Deus, especial, honrado, né? E ter uma resposta, né? E eu pensei nisso, eu falei, Deus, é muita informação. Eu quero que o Senhor mostre pelo Teu Espírito o que o Senhor espera de nós, né? Diante de tanta grandeza. E o que Deus colocou no meu coração é isso, irmãos. Eu vou pôr aqui, ó. Só primeiro fazendo uma revisão, tá? Jesus é superior aos anjos, segundo as Escrituras. Por quê? Jesus tem um nome superior aos dos anjos. Jesus é Deus Filho. Jesus é adorado pelos anjos. Entendam, esses seres poderosos. Jesus é servido pelos anjos. Jesus é Deus e Rei, ungido e entronizado. Jesus é o Criador eterno e Jesus é o soberano. O que essas informações, o que esse ensino, o que essas verdades que a palavra de Deus nos dizem hoje podem implicar na nossa vida, pode nos levar a fazer. E eu pensei, e eu creio que você vai concordar comigo, Jesus é digno de toda a rendição e adoração. Como Deus, como Criador, como Senhor, como Salvador e Redentor, aquele que pagou o preço para nos resgatar do inferno para sempre. Então, irmãos, eu oro e eu espero, eu creio que Deus espera isso mais do que nós, né? Que a nossa resposta a Ele seja de adoração essa noite, seja de gratidão, seja de louvor sincero, seja de entrega real, seja de confiança total. É muito poder e muito amor de um Deus tão grande por nós, né? E eu quero que você entenda o valor, né? O quanto Deus ama você, né? O quanto Deus se importa com você, né? De verdade, profundamente, né? E deixa que essa fé, né, transforme você. Permita que você receba tudo que Deus tem para você. Amém? Vamos ficar de pé e orar? Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Eu sei que é muita informação, meu Deus, mas, Deus, a gente fica maravilhado, Deus. A gente fica sem palavras para expressar diante de tanta grandeza, de tanta glória, Jesus. Jesus, Tu não és um nome qualquer, Tu não és um Deus qualquer, Tu és o Deus, o Senhor, Tu és o Todo-Poderoso, Senhor, Tu és o Criador do universo, das galáxias, Senhor, das miríades de anjos, Senhor. O Senhor é o Criador, ó Deus. Deus, eu oro que o Senhor gere em nós um santo temor. Tua palavra fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós queremos ser pessoas sábias, pessoas, ó Deus, extremamente sábias, Senhor, que são capazes, ó Deus, de aplicar o conhecimento que têm da melhor maneira possível, Senhor. E nós queremos, Senhor, aplicar tudo que nós recebemos do Senhor essa noite aos Teus pés. Queremos nos prostrar, queremos nos render, queremos dizer, Senhor, Tu és o amado das nossas almas, sim. Senhor, não há outro, Senhor, não há outro igual a Ti. Não há outro, ó Deus, que nos ame de forma tão completa e tão perfeita. Não há outro que se importe conosco, Senhor, nos mínimos detalhes, Senhor. Obrigado, Deus, por essa palavra, obrigado por essa carta, obrigado por essa verdade, Senhor. A Tua palavra, ela ultrapassa o limite dos tempos, Senhor, das épocas, das culturas, Senhor. A Tua palavra, ela fala conosco hoje, Senhor. Ela nos transforma hoje, Senhor. Ela nos revela quem Tu és hoje, Senhor. E nós queremos Te adorar, Deus. Queremos Te adorar, porque só Tu és digno, Senhor. Nós nos rendemos aos Teus pés, nos lançamos aos Teus braços. Nós queremos dizer, Senhor, que nós Te amamos, ó Deus. Nós Te adoramos. Nós Te admiramos, Senhor. Nós Te admiramos, Senhor. Tu és o objeto, Senhor, do nosso amor.
Tu és objeto da nossa adoração. Só Tu és venerado por nós, Senhor, porque nenhum outro nos conquistou como o Senhor. A Tua graça, Senhor, o Teu amor nos conquistou, Senhor. Nós Te seguimos porque não existe líder igual a Ti, pastor igual a Ti, Senhor igual a Ti. Não há, Senhor, nunca haverá, Senhor, amor igual ao Teu, tão perfeito, tão completo, tão profundo, Senhor. Ó, Senhor, cuida de cada vida aqui presente, ministra, Senhor. Teu Espírito tenha liberdade nessa hora, Senhor. Que todos saiam daqui fartos, Senhor, da Tua presença, do Teu amor. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.